pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para estudarmos a santa e maravilhosa Palavra de Deus. E o ponto difícil que vamos estudar hoje encontra-se em Lucas 16:16. Mas antes, porém, eu gostaria que você deixasse seu joinha e se inscrevesse no canal. Vamos então ao verso. Lá diz assim: A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem se esforça para entrar nele. Alguns entendem com esse verso que a lei e os profetas sobreviveram até João. Sim, dizem que depois de João não houve mais lei e nem profeta. Mas e outros ainda dizem que se entra em contradição, pois dizem que a lei só durou até João e dizem que foi cravada na cruz. Como entendermos também assim? Foi João ou foi cravado na cruz? Nem uma coisa nem outra. A Bíblia é clara em nos dizer que a lei ela existiu sim depois de João, e isto é certificado pelo próprio Jesus, pois lá no livro de Mateus 5, verso 17, a palavra de Deus nos diz assim, Mateus 5, 17, diz assim: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passe, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Entenderam? O próprio Jesus disse aqui que a lei é eterna, ela não teria fim. E o apóstolo Paulo também, ele reforça que a lei não poderia ser anulada, pois lá em Romanos 3, verso 31, a palavra de Deus diz o seguinte, Romanos 3, 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Então Jesus e Paulo estabelecem aqui que a lei não pode ser invalidada. O próprio Paulo diz que a lei também servia para nos mostrar o pecado. Lá em Romanos 7,7 diz assim: Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado senão pela lei, porque eu não teria conhecido a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Portanto, segundo a Bíblia, a lei permanece. E os profetas? Será que depois de João ainda houve profeta? A Bíblia diz que sim. Lá em Atos 13, a palavra de Deus nos diz o seguinte, Atos 13, verso 1. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca e Saulo. Então, a Bíblia aqui reforça que houve profeta. Mas vamos a outro verso ainda. Atos 11, versos 27 a 28 diz: Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César, ou seja, na época do imperador do César, o imperador Cláudio, né? Diz que havia uma grande fome, onda de fome profetizada por um profeta chamado Ágabo. Então, a Bíblia reforça aqui mais uma vez a ideia de que houve profetas depois de João. E outra passagem, tem várias, mas vamos analisar outra passagem que se encontra em Atos 21. Atos 21, versos 8 e 9 diz assim: Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Ou melhor, verso 8 diz assim: No dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando em casa de Filipe o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Isso aqui é muito depois de João Batista, né? Então aqui já está nos certificando, nos afirmando a Bíblia que houve profetas depois de João. Sabe, amados, essa passagem aqui que nós estamos analisando, no original grego ela não existe nem durário, não é durário. O correto é como se encontra em Mateus capítulo 11, verso 13. Lá nos diz o seguinte: Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João.
Aqui não significava dizer que a lei estava perdendo o seu valor, que não haveria mais profeta. Ali estava recebendo um complemento. A lei não estava deixando de existir, mas cada vez mais estava sendo complementada as leis, a lei, o evangelho e justamente os profetas ali, porque antigamente o povo tinha apenas a lei e os profetas, mas ali era mais um endosso, mais algo para fortalecer a fé das pessoas. Então significa dizer que não houve profetas e não houve lei. A lei, como já vimos, continuou existindo e os profetas também existindo. E como acabamos de ler, a Bíblia diz que a lei e os profetas profetizaram até João. Quando Jesus falou João, é porque ele estava mostrando, não que João fosse ali o último profeta, mas que o que vinha sido anunciado há milênios pelos profetas tinha ali o seu cumprimento in loco em João. E João mesmo afirmou isso ao dizer o seguinte, lá em João 1,29, ele disse assim, ó, João 1,29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, o Cordeiro de Deus que é nosso Senhor Jesus Cristo estava vindo e João estava vivendo ali, preparando o caminho para o Cordeiro de Deus. Ou seja, tudo aquilo que, como já falamos, apontava para os profetas tinha o cumprimento, ou seja, que apontava para Jesus Cristo, os profetas anunciaram, que apontava para Jesus Cristo, estava tendo ali o seu cumprimento em João. E o próprio Jesus em Marcos 1,15 diz, e o tempo está cumprido, e o reino dos céus está próximo. Vocês viram? Então, segundo a Bíblia, amados, depois de João Batista, houve profeta sim. E a lei também, depois de João Batista, continuou desenvolvendo o seu papel, que é mostrar o pecado do homem e forçar ele ir até Cristo. Portanto, a lei, ela é santa, a Bíblia diz que ela é justa, ela é boa, e ela nunca, como já falamos aqui em vídeos anteriores, e a própria Bíblia diz, ela deixará de existir, porque ela é eterna como o próprio Deus. Espero que você tenha gostado do vídeo, fique com Deus e até a próxima.